Paciente chegou para você. O que você faz para ele escolher o seu Pilates? Ó, a gente já vai deixar essa pergunta aqui no começo, mas pensa aí, eu vou resgatar ela daqui a pouco. Porque qual que é o seu diferencial, né? A gente vai falar mais sobre isso. E sejam bem-vindos para a nossa terceira live de aquecimento para imersão biomecânica em foco, que já vai começar semana que vem. Parecia que estava longo de papo expor, a imersão tá aí. E os objetivos, né? O objetivo dessas lives é já deixar todo mundo mais preparado para aproveitar melhor ainda todo o conteúdo que vai vir na imersão. E a gente sabe, né? A aula experimental é aquela coisa assim, de muita expectativa, porque no que a gente vai falar hoje, o cliente já chegou, ele já entrou em contato com você. Então, assim, tem que aproveitar. Foi uma oportunidade e tanto, você já venceu algumas barreiras, mas ali nesse primeiro contato ele vai ter que ter uma percepção diferente, porque senão você perdeu a oportunidade. A gente não pode deixar a oportunidade passar, né? E essa coisa da aula experimental, na verdade, eu não sei direito em que momento isso começou. Talvez tenha vindo lá de trás, quando as pessoas não entendiam o que era Pilates, não sabiam o que era Pilates, então tinha que ser oferecido. A gente ficou numa reflexão um dia, porque assim, virou um negócio cultural. Então todo mundo oferece aula experimental. Só que nos outros serviços a gente não tem nada experimental, entende? Ninguém fala assim, venha fazer uma unha experimental, faça uma escova experimental. Tudo que a gente vai fazer, serviços que a gente vai conhecer, a gente paga desde o primeiro. A não ser quando a gente vai numa academia fazer uma aula em grupo, né, que tem bastante pessoas e que, assim, é um serviço diferente. É um serviço de grupo, não é um serviço personalizado. E o Pilates veio com esse negócio de onde me enquadro, né? A princípio, é um método de condicionamento físico, Joseph falava. E, de repente, a gente começou a usar ele como um método de tratamento, como um recurso de reabilitação. Acho que isso daí gerou uma confusão. Mas entende? ainda assim, mesmo que seja um recurso para a educação física, a dinâmica de atendimento, o formato do nosso atendimento é muito personalizado. Não é uma catraca de academia que passa não sei quantas centenas de pessoas por hora, em vez de num estúdio de Pilates, num atendimento que você vai fazer, tipo, no máximo 4, Ou 6. uma aula que seja de Pilates no grupo. Pode ser no grupo da academia, no grupo do clube. Sabe assim, é uma aula que tem horário, chega lá, faz quem quer. É outra dinâmica. A gente oferece um serviço que a gente dá, que já é o atendimento. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Quantos pacientes você já não recebeu na tua aula experimental que terminaram a aula e falaram assim: nossa, eu já tô me sentindo melhor. Nossa, como é bom, né? A gente sente a diferença. Eu cheguei aqui com dor, achei que eu não fosse conseguir fazer nada e olha o tanto de coisa que eu fiz. Você já não escutou isso? a pessoa, você já ofereceu o seu serviço para ela, só que você deu. E não precisa dar. Né? Não é por aí que a gente vai de fato captar o cliente. Não é porque ele ganhou algo que ele vai falar assim, ah, então eu vou ficar com ela porque ela me deu um atendimento. Por falar nisso, assim, eu tava contando uma história pra Bia, que teve uma vez que eu ganhei, foi o ano passado, eu ganhei um sorteio no cabeleireiro, onde no salão que eu frequento tava tendo um sorteio de um lugar aqui de estética, que tava abrindo uma clínica nova, e ali, o pessoal que passasse naquele dia ia concorrer a esse sorteio de um tratamento facial. Eu não lembro nem de falar direito o que era, porque eu cheguei lá, eu ganhei esse sorteio, né? Cheguei lá pra ser atendida, de graça, ganhei. A moça não fez o tratamento facial. Ela fez fez uma massagem corporal. Tá, até aí tudo bem. Mas foi esquisito, porque aí na hora que ela tava fazendo a massagem em mim, ela foi falando assim, é porque eu me formei em tal lugar, e eu atendo com estética não sei quanto tempo, e eu faço não sei o quê, e eu ali só recebendo a massagem, achando que sabe, uma conversação dela, falando dela. Passou a massagem, o que ela fez? Então tá bom, então é isso. E me mandou embora. Gente, ela me mandou embora. Ela não mandou embora, mas ela deixou eles embora. Ela me deixou ir. Eu saí de lá inconformada. Porque por que a pessoa faz um sorteio e dá de brinde alguma coisa? O mais difícil ela já fez, né? Ela te tirou da tua casa e te fez chegar no lugar dela. Já foi mais difícil. Exatamente. E por que ali ela não fez algo para que eu comprasse alguma coisa, que eu ficasse lá? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a nossa aula experimental ser isso. Porque você tenta trazer a pessoa de graça
e você não tem estratégias para mostrar que ela deve ficar com você. Não só para mostrar o seu diferencial, tá? Porque isso é super importante. Tem um monte de estúdio aí. Eu tenho certeza que vocês estão abarrotados de estúdio aí na cidade de vocês. Você tem que mostrar o seu diferencial. Além disso, o que mais vai fazer a pessoa ficar? Ou ela simplesmente assim, ela fez, então tá, a aula é isso, então é isso. Tchau. Então tá bom, eu vejo, qualquer coisa eu te ligo. Você gostou? Eu vou ver, eu gostei, vou ver com meu marido, depois eu te falo, né? A gente tem que saber fazer uma captação desse paciente nesse primeiro momento. Eu falo assim, a primeira aula são tipo 50 minutos preciosos, porque é pouco tempo para você tentar mostrar muita coisa. E talvez aqui já seja o primeiro ponto importante aí para vocês terem consciência. Não vai dar para mostrar tudo que você é capaz de fazer. Então, o erro lá atrás da aula experimental mesmo era fazer o quê? Tentar inserir a pessoa dentro do método Pilates. Então, qual é a história? O que aconteceu com o Joseph? Como que ele criou o aparelho? Quais são os princípios do método? E passar ela em todos os aparelhos, porque são super diferentes, Você super tem que legal. mostrar os aparelhos. Né? E passar exercícios diferentes, para ela ver que o Pilates, uau, olha que nem imaginava que era assim. Não é isso. Isso daqui são características de aula experimental. Então, se por acaso o paciente chega aí e você ainda faz alguma dessas coisas, rodízio, passar exercício diferente, falar muito mais sobre você mesmo ou sobre o Joseph, você está fazendo uma aula experimental. E a gente tem que mudar esse primeiro atendimento para uma aula que seja interessante para o paciente, que a gente chama aqui de aula avaliação. Porque a gente já oferece alguma coisa para o paciente. Então, a gente já tem uma percepção de valor que vai começar lá, antes dele chegar ainda, de que esse primeiro atendimento é diferenciado. E esse, então, é o primeiro ponto de atenção. Chamar de aula experimental, não precisa. Bia, mas é que as pessoas já estão acostumadas. Aí elas mandam mensagem e perguntam se tem aula experimental grátis. Tudo bem que elas estão acostumadas, mas é por isso que você precisa fazer aula experimental grátis? Elas podem perguntar, você que tem que saber responder. E aí, um segundo ponto importante pode ser que você que atenda mais tempo com Pilates, sei lá, você está já há 5 anos, há 10 anos, você já entrou num fluxo que você não faz mais essas coisas que ensinaram pra gente lá na formação. Então, você não conta mais historinha, você vai lá e faz a sua aula experimental. Mas será que você não está num fluxo assim, aquela coisa do fluxo mesmo, de entrar numa rotina de já sei da aula de Pilates, já estou aqui, né? E apesar de não contar mais sobre os princípios ou sobre o método em si, não está sendo só um serviço que você vai lá, a pessoa vem, faz a aula e ela vai embora? Será que não pode estar acontecendo isso? Sabe assim, a lista de exercícios, essa coisa de tentar mostrar o que você faz e não necessariamente observar exatamente o que a pessoa precisa. Até mesmo considerar o que ela precisa. Fazer uma aula onde se passa exercícios. A última live que a gente fez, a gente falou de comando verbal e a gente trouxe a importância de ter intenção biomecânica no comando verbal, para fazer o cliente sentir. Então, esse é um ponto. E a hora que você não consegue, não tem nem esse quê de fazer o paciente sentir, muitas vezes você não está nem observando o que o paciente precisa. Então, você não está atuando diretamente no que ele precisa. Você está deixando de mostrar que você vai fazer alguma coisa para atender ele, entende? O Pilates que a gente faz não é um Pilates genérico, então não é um passar exercício que todo mundo vai chegar aqui e vai fazer exercícios. As pessoas podem até fazer exercícios iguais, mas elas vão ser conduzidas de uma maneira que elas estão sendo olhadas para o problema delas, para as necessidades delas. Porque pensa, a pessoa saiu de casa, ela chegou no teu estúdio e ela tem alguma expectativa sobre o Pilates. Ou ela tem uma dor que ela precisa melhorar, ou o médico mandou por causa de algum problema associado, ou ela simplesmente achou que ela precisa fazer uma atividade, o que quer que seja. Tá aí um ponto importante, você precisa saber o que fez essa pessoa querer o Pilates, porque isso já vai te dar uma pista de como você vai conduzir o seu atendimento para o que ela precisa. Então, essa coisa de considerar a pessoa é o primeiro ponto mais importante na estruturação dessa aula avaliação. Considerar as necessidades dela, quem é ela e ela como participante da aula. O chamar pelo nome
faz muita diferença. Não é só colocar ela ali num ambiente que você já está acostumada, que já tem um grupo formado, e você atender aqui, naquele momento. É o tempo inteiro chamá-la pelo nome e trazer o interesse por ela nesse seu primeiro atendimento. E esse primeiro atendimento, como eu falei antes, ele pode mudar de nome. Ele não precisa chamar aula experimental. Aqui a gente chama de aula avaliação. O que isso significa? Significa que o paciente chega e ele passa por uma avaliação no primeiro atendimento. A avaliação que a gente faz aqui é uma avaliação dinâmica que acontece durante os exercícios. Conforme a gente avalia, a gente identifica onde que tá ali as deficiências, né, as sobrecargas do ponto ali do paciente, e a gente já vai trazendo isso para o problema que ele tem. Então, o que a gente vai mostrando nessa aula avaliação? Que a gente sabe o porquê ele tem a queixa que ele tem e o que a gente precisa fazer para resolver a queixa. Tipo, eu tô vendo o seu problema. E se a gente trabalhar dessa maneira, se eu trabalhar dessa maneira aqui, eu vou resolver o seu problema. Então, esse paciente está sendo escutado e já está percebendo ali certa segurança, confiança, domínio. Mas para tudo isso acontecer, primeiro de tudo, precisa conseguir avaliar o paciente, que não é avaliação estática, aquela avaliação postural ali, que não é ficar apegado a exames que ele traz. É lógico, a gente até fala disso dentro do MH Pro, né? A pessoa que traz o exame, ela quer que você olhe aquilo, interprete, mostre que você está entendendo ali os pontos dela, mas é mais do que isso, é mostrar que você sabe resolver aquilo através do movimento. Então, é passar confiança. E esse é um dos primeiros temas que a gente vai trazer para a imersão biomecânica em foco. Se vocês ainda não se inscreveram, o link está na bio para que vocês consigam fazer a inscrição. E a primeira aula é esse olhar para a avaliação do paciente, para saber que ponto eu preciso olhar, para identificar o que ele tem de problema, para já conseguir fazer correlações ali para ele que mostrem, nossa, essa menina é diferente. Gente, a Bia falando assim, não parece que fica difícil? Fala assim, nossa, mas eu tenho que olhar tudo numa primeira aula, eu tenho que conseguir fazer isso, eu só vou conseguir fazer isso num atendimento sozinho, chamando ele para um horário individual, não parece? Você fala assim, nossa, eu tenho que relacionar tudo isso, eu tenho que considerar ele, eu tenho que falar com ele, eu tenho que trazer ele para um momento à parte. Você imagina trazer numa avaliação à parte, que você nem consegue cobrar direito, porque sempre todo mundo faz aula experimental, como é que você vai cobrar uma consulta, porque uma pessoa é individual, é um horário individual, teria que cobrar bem mais caro, concorda? E aí, se você está neste cenário, você não mostra também como é o seu atendimento num grupo, se você vai colocá-lo num grupo depois. Então, uma coisa que a gente fala muito é que é importante saber fazer isso que a Bia acabou de falar no ambiente de grupo. Porque quando você está começando, é fácil você atender um. Mas quando você está há muito tempo ali no Pilates, não sobra mais horário para você falar assim, ai meu Deus do céu, agora eu preciso marcar uma aula experimental. Que hora que eu coloco? Porque agora eu só estou no grupo. Eu não tenho mais horário, horário para colocar ele fora de um grupo. Eu tenho vaga em grupo, mas eu não consigo atender ele num horário sozinho, então eu não posso pegar esse paciente. Você tem que conseguir fazer isso exatamente no formato de atendimento que você vende. Até porque, quando você faz isso dentro do grupo, acontece uma coisa que é muito importante para fazer a captação do paciente. Porque uma coisa é a gente, eu vou falar de outra coisa antes, a gente saber vender o nosso serviço. Então é o quê? Fazer uma avaliação e mostrar que realmente a gente tem um domínio ali da técnica, né, do Pilates como nossa ferramenta, né? Para resolver o problema da pessoa. Tipo o caso que a Elisa falou, a moça foi lá e fez a massagem. Se a moça já sabe falar assim, nossa, mas você tem uma tensão aqui, hein? Mas eu tenho uma massagem tão boa, se você fizesse pelo menos uma sessão dessa, você ia ver como que isso aqui melhorava. Se ela sente a tensão, a moça fala que tem uma massagem que é boa, tá fazendo uma massagem boa, aí eles de repente comentam alguma coisa, ela já vai ficar instigada, tipo assim, acho que na próxima eu vou marcar essa massagem que essa menina falou, porque, né, pode ser bom realmente pra mim, ela percebeu alguma necessidade. Percebeu e me ofereceu, né? Então a gente tem que saber vender o nosso serviço, mostrar ali que a gente tem diferenciais e que a pessoa vai estar bem atendida no nosso Pilates, não em qualquer Pilates. Porque o grande ponto é isso. Como que a gente começou essa live? O que faz o cliente escolher o seu Pilates dentre tantos outros? A pessoa que está experimentando o Pilates por aí, por que ela vai ficar no teu e não vai ficar no do vizinho?
Você já não sabe de história de gente que marcou aula experimental num lugar, aula experimental em outro, aula experimental em outro, que acabou fazendo um mês inteiro de pilates sem pagar nada? Em um monte de estudo diferente? A gente já E você aproveita disso? Pensa. E aí o terceiro ponto é, quando a gente traz a pessoa para dentro de um grupo, a gente já tem pessoas que estão com a gente. É normal, é natural acontecer o que a gente chama de captação passiva. O que é isso? O paciente que já está no grupo, ele começa, você vai estar dando uma atenção extra ali para o paciente novo que chegou, né? E ele já começa a perceber esse cuidado. E ele já teve o problema dele resolvido por você. E aí ele começa a incentivar isso. Ele fala o quê? Nossa, mas foi tão bom quando eu comecei a fazer pilates, eu também tinha uma dor de pessoa. Ou não. Ai, a minha dor era em outro lugar. Mas olha, depois que eu comecei a fazer pilates aqui, essa dor melhorou tanto. Nossa, hoje eu não fico, mas sei. A coisa mais natural é as pessoas que já fazem parte do seu atendimento quererem falar mais sobre ele. Isso é tipo assim, não é você pedir para ninguém. A pessoa que tá lá, chegou agora, você tá fazendo um bom atendimento. Tem outra pessoa falando sobre aquilo. Ela fala, nossa, interessante. Eu acho. Você vai ficando instigado quando você escuta o outro falar que o negócio é bom. A Pri aqui que acabou de falar que ela estava fazendo uma aula avaliação em grupo com 5 alunos. Os alunos antigos começaram a falar tão bem do Pilates dela que a aluna nova brincou que tinha contratado atores para falar bem. Tá vendo? Quando a gente faz um trabalho bem feito, parece que os nossos pacientes eles têm satisfação em promover o nosso serviço por meio do que aconteceu com eles. Eles são a maior prova de que o nosso Pilates é diferenciado. Isso daí é tão natural, tipo assim, é reciprocidade, sabe? Nossa, ela já me ajudou tanto, é como se fosse o momento deles ajudarem a gente na captação de um novo paciente. Então, eles acabam fazendo parte disso, né? E isso é um convencimento, assim, além da gente. E aqui fica um ponto importante. A gente se preocupa tanto em fazer captação de novos clientes, mas tudo começa numa boa captação dos clientes que já são nossos. Eles já estão com a gente. Então, o primeiro ponto é cuida bem dos seus pacientes. É começar as mudanças no comando verbal, na avaliação, na escolha de exercícios com quem já está aí. Nas percepções de ativação muscular, que a gente falou tanto para vocês nessas lives e que a gente vai trazer mais na imersão. Vocês vão começar a perceber que cada vez que a gente passa uma tarefinha para vocês fazerem, que os pacientes de vocês percebem a diferença, é até aquela hora que eles falam assim, você está fazendo algum curso novo? Você está fazendo alguma coisa? Porque assim, eles sentem, eles percebem. Se você cuida bem deles, dali, para eles saírem dali falando muito bem de você, que teve uma mudança, que teve uma percepção para muito melhor, é um pulo. Então, e você só vai crescer, de fato, se você não conseguir só captar clientes, mas fidelizar os clientes que você já tem. Então, isso é uma coisa que a gente fala que é muito importante. Cuida de quem está aí com você. Começa essas mudanças, né, na recaptação dos clientes que já são seus. Porque aí os novos que vão chegando, eles vão se interessando, eles vão ficando. E aí, de fato, o negócio vai tomando uma forma. Mesmo porque tudo isso que a Bia estava falando, que eu falei que pode ser difícil a gente fazer isso num grupo, você testa. Porque se você não tem esse olhar bem detalhado, apurado para avaliação, você vai testar e vai começar a treinar os pacientes que já estão com você. Que são as pessoas que você já está acostumada a lidar, que mesmo que você não tenha feito uma avaliação tão minuciosa no começo, porque não tinha conhecimento sobre isso mesmo, a partir do momento que você tem e você testa, é com eles, com a turma mais fácil de conduzir, que você vai inserir as mudanças. Porque é a partir deles que você treina e vai ficando cada vez mais assim, calejado no jeito de olhar, de tratar, de conduzir, de falar, de observar o que precisa ser feito. Então é com eles que acontecem as primeiras mudanças. Invistam neles. Então, para recapitular até aqui, quais são as 3 estratégias de captação do cliente que chegou para a aula, que era experimental aí, e virou uma aula avaliação ficar com você? Primeira, mudar de nome. Para com esse negócio de aula experimental. O cliente não precisa experimentar. Pode ser aula avaliação, a gente já viu aula avaliativa, atendimento, avaliação fisioterapêutica personalizada não, mas era uma avaliação fisioterapêutica. Funcional, Então, assim, escolha um nome que já ponha um valor, uma percepção do cliente. No primeiro atendimento. No primeiro atendimento. Esse é o ponto 1. O ponto 2, conseguir fazer essa percepção chegar até o cliente. Então, isso começa
antes, na verdade, dele chegar na aula experimental. Na conversa que você tem ali no WhatsApp, você já tem que saber conduzir ele de uma maneira que ele perceba que tem diferenciais. Não são diferenciais em relação a o nome aqui é cobrado, mas é essa possibilidade de escuta, de recolher informações e de dar informações relevantes para o paciente, porque muitas vezes nesse primeiro contato dele, fica Pilates do Google, né? Ah, o Pilates é tão bom para dor na coluna, você vai ver como você vai melhorar depois. Pilates é vida. Não fica com isso, aproveita, tenta entender do problema dele e antes naquela conversa já mostrar que é muito importante que ele venha, porque você vai dar mais informações para ele. E o terceiro ponto, começa a captação passiva, cuida dos seus pacientes que estão aí com você. Tá? Então, esses são 3 passos para melhorar a captação dos pacientes que chegam para a aula experimental. E o passo extra foi o que a gente falou, escuta. Mais do que queira falar. Então, não fica pegado assim, porque eu fiz curso, porque o Joseph, porque os aparelhos. Escuta o paciente, ele quer ser ouvido. Se você tiver que anotar uma coisa que, assim, resuma essa live, interesse genuíno pela pessoa. Escreve aí, interesse genuíno pela pessoa. Você vai pensar nisso nessas 3 fases. Desde a avaliação, interesse genuíno pela pessoa, pelo movimento dela, pelo que ela está fazendo, pelo que ela está me mostrando. Desde antes, nessa captação do WhatsApp, na hora que ela entrou em contato com você e você vai trazê-la para essa aula, interesse genuíno na pessoa. O que ela tem, por que ela tem, como é que melhora, como é que piora, o que acontece o que acontece que piora a dor, o que acontece que melhora a dor. Quando ela volta para fazer a última coisa, captação passiva. Captação passiva, interesse genuíno pela pessoa, interesse genuíno pelos seus. Volta, avalia os seus, percebe os seus, dê atenção aos seus. Porque isso, gente, é tipo médico do SUS e médico particular. Não vou falar nem do SUS, tá? Se bobear, de SUS é melhor que de convênio. Médico de convênio. Você vai no médico de convênio, a consulta dele você pode contar no relógio. Se durar 5 minutos, é muito. Ele vai lá, ele não te pergunta nada, ele fala, aí ele te passa assim, próximo. Você sai de lá com uma raiva. Você fala, gente, mas ele nem me escutou, ele nem perguntou, ele nem me passou nenhum exame, ele vai lá e me deu remédio, ele nem fez nada. Aí você vai no médico particular, porque assim, na hora que você tem um problema grave, no corriqueiro você vai assim, vai nesse mesmo, já é do plano, já tô pagando mesmo, tá tudo certo. Na hora que você tem um problema grave, você não vai nele, porque aí você vai pagar, né? Você fala, não, mas peraí, eu preciso saber, se eu preciso mesmo operar, essa cirurgia é de risco. Você vai levar tua mãe pra fazer uma cirurgia de risco. Na cervical, você vai levar em qualquer um? Não vai. Aí você já chega, você já vai nesse médico particular. Você tá ali disposta a pagar o que ele quiser, porque você sabe que ele entende. E você chega na consulta, o cara fica com você e conversa, e pergunta, e põe a mão, e examina, e faz não sei o que, e olha o exame, e te explica, e você sai de lá e fala assim, nossa, mas vale, hein? Esse vale, olha, agora eu tô confiante. Olha, se for pra fazer cirurgia eu faço com ele, mas ele falou até que nem precisava. tô simulando aqui, tá, gente? Mas assim, o quanto de confiança traz pra você a pessoa que te escuta e te explica. A pessoa que está o tempo inteiro querendo saber de você e te dá um retorno sobre o que você tem. Esse é o momento que a gente tem de escutar, observar, né, trazer as informações do corpo também da pessoa e devolver o que é que a gente pode fazer por ela e não que o exercício genericamente vai fazer por ela. Porque o exercício genericamente, o exercício do Google, não precisa nem ser Pilates do Google, qualquer exercício do Google, todo mundo sabe. Precisa fazer exercício para a saúde. É muito bom mesmo. Nossa, vai melhorar seu condicionamento, vai melhorar sua flexibilidade, vai melhorar sua força, vai melhorar seu... Que seja. Isso ela sabe. Tá todo mundo careca de saber o que precisa fazer. Mas o que a sua condução? Qual é a diferença da sua presença orientando os exercícios ali vai fazer para ela por causa do caso dela específico? Entende? E aí se coloque nessa posição. E aí que entra todo esse entendimento da biomecânica do movimento para conseguir fazer isso. Então, assim, é uma escuta genuína? Mas se você escutar e não conseguir fazer, sabe aquela correlação? E tem que ser um raciocínio rápido. Tá, entendi. Ela tá me falando que ela tem esse problema na coluna, eu tô vendo que ela se movimenta dessa forma, eu identifiquei que ela não tem força aqui. Como que eu mostro para ela que o que eu tô fazendo é o que vai resolver?
Porque a gente tem que pensar nesse cenário. A pessoa vai conhecer o seu trabalho, vai conhecer o trabalho de outra pessoa. Qual que é o ponto decisivo? Nunca pode ser só o preço. Nunca pode ser assim, esse aqui é mais barato e tá tão parecido a Pilates, né? Eu acho que eu vou nesse daqui. O poder de decisão dela tem que estar, não, mas do jeito que aquela menina me atendeu, é diferente. Eu já tive sensação diferente, o comando verbal foi diferente, a ativação, parece que ela prestou atenção no que eu estava falando. Então, é trazer a base para que esse raciocínio aconteça e, de fato, o interesse consiga ser genuíno. Porque senão fica aquela coisa, eu preciso escutar, mas e agora? O que eu falo? Como que eu acolho? É conseguir mostrar a sua técnica de uma maneira interessante, sem falar das suas formações, dos seus certificados, dessas coisas que são supérfluas por aí. Tá? O que ela mais quer saber, o que a pessoa mais quer saber é como você vai resolver o problema dela. E se você é capaz de resolver o problema dela. Independente do que você fez de formação. Qual que é a percepção que ela vai sair da sua aula. Vamos fazer assim, ó. Faz de conta que a gente tá no WhatsApp conversando. Sou eu a sua paciente, tá bom? Minha nossa. Tá, então vai lá. Então imagine esse cenário, porque a próxima vez que vocês abrirem o WhatsApp por causa de uma aula experimental, vocês vão parar e vocês vão pensar antes de responder. Eu não tô nem com o roteiro na mão, hein, pelo amor de Deus. Nem eu, claro que tá aqui. Vamos lá. Faz de conta que sou eu. Oi, tudo bem? Eu queria saber o preço do Pilates. Que é isso que o cliente pergunta, né? Ele quer saber o preço. Oi, tudo bem? Aqui é a Elisa, sou fisioterapeuta, responsável pela clínica. Qual que é o seu nome? O meu é Bia. Oi, Bia, tudo bem? Você tem indicação de Pilates por causa de alguma dor específica ou você está procurando alguma atividade física especial? Eu tô com uma dor na coluna. Ah, certo. Me conta um pouquinho mais dessa dor. Ela começou já faz um tempo e eu tô carregando bastante criança no colo, assim, eu não tô aguentando, mas eu fico em pé, dói, fico sentada, dói, e aí me falaram que o Pilates ia ajudar. Nossa, é verdade. Criança no colo é um peso que se move o tempo inteiro, né? Então fica realmente difícil a gente manter uma posição que seja mais confortável, porque você tem que estar o tempo inteiro disponível para a criança. Olha, vamos fazer o seguinte, aqui a gente te orienta a fazer uma aula-avaliação no primeiro atendimento, porque aí a gente consegue ver o que a gente precisa observar no seu corpo, ó, eu sendo muito técnica, né? Tem que tomar cuidado para não ser muito técnica. O que a gente consegue observar no seu corpo que possa facilitar que ele fique mais forte para você não ter tanta dor na hora de ficar segurando sua filha. É sua filha? Isso, é minha filha. Tá, eu quero agendar essa avaliação, então. Certo. Qual que é a melhor disponibilidade de horário para você? Na parte da manhã ou na parte da tarde? Na parte da tarde. Quantos anos a sua filha tem? A mais nova tá com 1 ano e meio. Ah, tá bem. Isso eu poderia ter perguntado antes, tá? Mas enfim. Na parte da tarde, você tem alguma restrição com relação ao começo de tarde? Porque às vezes com essa idade ainda você precisa dar o almoço, né? Isso, é melhor assim depois das 2. Ah, tá bem então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tenho às 3 horas, pode ser? Funciona para você? Funciona. E qual que é o valor do Pilates? Ah, sim, só... Calma, antes, funciona para você? Funciona. Ela poderia já me perguntar, falar, tá, eu vou aproveitar para te explicar como é que funcionam os atendimentos aqui. A gente faz os atendimentos em grupos de 4 pessoas por horário. A gente usa o modelo americano de atendimento de Pilates. As nossas mensalidades variam a partir de X reais, de acordo com o plano e a frequência escolhidas. E essa avaliação tem um custo de tantos reais. Tudo bem, então terça-feira às 3 eu tô aí. Combinado, então. Aí eu mando a confirmação. Sua aula avaliação está agendada para... Que dia? Quarta-feira, terça-feira. 3 horas da tarde. Vir de roupa confortável, traga exames que tiverem, se tiverem exames, traga os exames. O valor é tanto, nosso endereço é. O que é o importante aqui, gente? É assim, ó, eu quero saber preço de Pilates. Cliente muitas vezes não quer saber preço de Pilates. Agora, se você precisa dar mais informação e você tá vendo que é interessante responder, porque é uma coisa vir pergunta daquela que você fala, nossa, mas por que ela tá me perguntando isso? Não, ela precisa entender da minha dor para poder me atender. Então, você vai criando uma conversa, demonstrando o interesse, e se a pessoa ainda quiser saber o preço, você vai passar, mas não é atacar o preço na cara, porque o teu diferencial não é esse. O diferencial é o que você vai poder fazer por ela. E ela já precisa ter essa percepção ali, ó, no WhatsApp, para que de fato ela venha. Aí ela veio. Vamos fazer uma simulação? Vamos. Do que eu faria?
Bia, você é a Bia mesmo. Eu sou a Bia, eu Você sou a vai Bia com continuar dor nas costas. dor nas com costas de carregar no colo. criança. Ó, a única coisa que é mentira é que eu não tenho dor nas costas, porque Né? Porque a já gente sabe faz que tudo precisa. certo, Ó, o As que a gente crianças vai falam. fazer? Como a Bia é a Bia, a gente vai fazer uma simulação ali no match, tá? Se fosse uma pessoa com dor lombar, dor nas costas, pode ser que eu colocaria sei lá, no Cadillac ou no Reformer Torre. Tipo, chegou a né? senhorinha. Chegou a senhorinha. A entende? senhorinha eu não vou colocar ela no chão. Senhorinha Vocês- travada. Vocês entendem isso, né? Acho que não preciso ficar explicando isso. Mas vamos supor então que a Bia chegou e eu quero ver mais ou menos como é que tá o funcionamento do corpo dela, considerando a conversa que a gente teve no WhatsApp. Vamos lá. Sabe que eu sou mãe de criança pequena, sabe por que eu tô com dor nas costas. Vamos ver. Aí eu posso até começar, eu vou tirar os comentários agora, tá, gente? Depois eu volto. Pra vocês Vamos ver conseguirem como tá. enxergar. Aqui. Aí eu posso até começar, né? Perguntando, ai, como é que você tá? Não sei o quê. Ela dorme bem à noite? Porque isso também interfere, né? Se a criança não dorme, a mãe não descansa, a dor, né, é mais difícil de recuperar de dor, de cansaço muscular, então não tem o sono reparador, então eu posso ir perguntando sobre isso. Bia, pode deitar. Não vou ficar enrolando muito, tá, gente? Mas eu vou passar mais ou menos o que eu passaria para enxergar nela as necessidades de sustentação que eu queria relacionar com o problema que ela tem. E é muito mais isso agora, tá, gente? Mais que observar compensação, exercício, é observar o posicionamento do profissional quando ele está recebendo um paciente que ele precisa captar. O que eu faria? Eu aproveitaria se ela estivesse num ambiente de grupo e ia fazer um belo de um pré-pilates que me trouxessem as informações. Mas eu vou pular para as partes que me interessam de fato aqui neste momento dessa dor lombar dela. Então vamos lá, Bia. Bia, eu quero que você relaxe bem as suas costas, isso. Solta um pouquinho o quadril para o chão. Aí. Pode dobrar um pouquinho mais o seu joelho. Isso. Você sente dor nessa posição? É estranho, assim, parece que eu não consigo relaxar. Vai tentando relaxar, tá? O que eu quero que você faça? Você vai juntar os dois pés, os dois joelhos, e eu quero que você afaste um joelho do outro, deixa ele cair para a lateral. Isso, e volta. Você vai perceber que na hora que cai, a lombar descola um pouquinho do chão. Cuidado só para não passar muito do ponto, não deixa o teu corpo despencar. Isso, eu quero que você segure um pouquinho a sua costela e fecha. Você percebe que ela descola um pouquinho no chão? A tua lombar? Aqui, percebeu? assim. Agora você vai tentar manter ela descolada para fechar. Então não precisa despencar a perna. Abre, pensa em relaxar essa faixa que está aí atrás das suas costas, bem onde você sente dor. Isso. E na hora de fechar, eu quero que você perceba o que acontece no teu abdômen na hora que você relaxa a lombar lá atrás, mantendo relaxado. Só toma cuidado para não ficar assim, entalando a cintura, tá? O movimento é bem no encaixe da perna. Tá. Eu não sei se é porque ela tá pequena, mas eu sinto que eu tenho dificuldade de perceber o abdômen também, sabe? É normal, super normal. Ela tem 1 ano e meio, ainda não voltou totalmente. Às vezes a gente perde mesmo essa sensação. Eu quero só que você perceba agora mais, então, o encaixe da perna. Isso. E com essa força, essa intenção no encaixe da perna, tenta relaxar um pouquinho do glúteo. Isso. Do abdômen e da lombar. Aí. Sem despencar, mas relaxando. Você sente que alivia? Senti, tá diferente. Tá diferente, né? Tá Já diferente. começa a aliviar. Agora fecha de novo. Isso, para aí. Você vai manter essa posição que ficou, tá? Esse descoladinho. Afasta um pouquinho o pé do outro. Isso, mantém aí. Eu quero que você tenha uma intenção pequena. É muito mais uma intenção do que uma força. De puxar o calcanhar seu em direção ao quadril. Ele não vai... Isso. Isso, ele não vai escorregar. Aperta... Isso, e volta. Dor? Não. Mas é estranho esse buraco. né? O que eu quero que você faça agora? A cada vez que você puxar, dá um pequeno espaço no seu quadril. E volta. Continua. Eu vou ficar aqui, ó, com a minha mão aqui. Eu quero que você feche um pouquinho o joelho. Você não vai afastar a minha mão, mas também não vai fugir dela. Tá? Não empurra minha mão e não foge dela. Puxa o seu calcanhar de novo. Isso. E mantenha esse alinhamento. Ao mesmo tempo, eu quero que você abra só o quadril, sem abrir o joelho. E lembra daquele relaxado que a gente fez agora mesmo? Eu quero que você sinta isso. Que você vai... Isso! Eu percebi que você deu uma soltada aí. Puxa. Ótimo. Tá sentindo aqui atrás? Tô. É isso que eu quero.
A gente vai começar a dar informação muito mais para a sua perna e para o seu quadril, porque isso faz muita diferença na sustentação da coluna. Quando a gente tem criança pequena, o que você costuma fazer? Não é aquela coisa assim, ó, apoia a criança aqui para deixar a mão livre para fazer as coisas? Então você tá o tempo inteiro assim, ó, apoiando na criança. E eu percebi que a barriga tá até pra frente. E assim. Solta, né? Porque fica aqui, ó, toda amassada aqui e deixa a mão direita livre para fazer as coisas. Então, o que a gente precisa? É ganhar uma sustentação aqui que te ajude a manter uma força para te dar mais força mesmo, mais resistência para segurar a criança, porque não tem como você não segurar. Você vai segurar ela até enquanto ela quiser. Enquanto você aguentar também, né? Porque ela vai ficando pesada. Mas é isso, assim, a gente precisa dessa sensação, dessa informação. Por isso que eu quero que você relaxe essa região, mas traga essa força para a perna. Vamos aumentar um pouquinho o movimento, eu vi que você conseguiu fazer bem. Aperta o calcanhar, fica aí. Agora vai tentando, mantendo o calcanhar firme, puxar o teu quadril por cima do joelho. E volta. Isso. Tenta relaxar um pouquinho mais as costas. Eu quero essa força no encaixe da perna do mesmo jeito que a gente fez no primeiro exercício. Lá no encaixe mesmo, na virilha. Melhor, muito bom. Continua. Vem pra frente a força, arrasta o calcanhar para trás, relaxa um pouquinho o pé, solta um pouquinho o seu ombro. Isso. Você tá sentindo as costas? Não, tô sentindo mais aqui. Ótimo. Aí pode. É isso que eu quero. Eu quero te dar atrás da informação perna. para essa região, para você não precisar usar a sua coluna para se sustentar. Relaxa. Muito interessante. Sentiu? Senti. Ótimo, é isso que a gente precisa começar a trabalhar, porque é esse músculo que a gente precisa manter muito forte para dar sustentação para segurar tua criança. Vamos lá. Gente, quase que saiu real. É muito interessante. Vocês percebem que é muito escutar o que o paciente tem para falar e trazendo percepções de coisas que são diferentes. Quem que faz isso num atendimento? Aí a pessoa começa a sentir, ela vai falando assim, eu senti, eu relaxei. Como que ela tá vendo que eu tô relaxando? Como que ela tá conseguindo fazer eu sentir dessa forma? Então, assim, isso instiga de falar assim, nossa, é diferente, né? Agora, falar pra pessoa que ela precisa do quadril pra carregar melhor o filho, aí você fala, nossa, ninguém nunca me explicou isso. Não, o pior é simular o jeito que ela segura, ela fala assim, nossa, como é que ela sabe? Que eu seguro assim mesmo. Mas eu brinco que a gente fica buscando relação o tempo inteiro, até quando o paciente traz uma dor nova, a gente fica o tempo inteiro buscando em experiências que a gente tenha, tanto de família quanto nossas próprias mesmo, para conseguir mostrar para o paciente o que é que pode ter acontecido. Eu vou dar um exemplo besta. Teve uma vez que uma aluna minha chegou com uma dor de trapézio. Muita dor de trapézio, assim, tipo uma segunda, terça-feira. Nossa, eu tô com uma dor aqui, eu passei o domingo com essa dor. Tô com segunda, me deu até dor de cabeça, tô com uma coisa assim, eu não sei o que é. Me veio essa dor. Juro. Sabe qual que é a primeira coisa? Sem saber de nada, tá? A primeira coisa que eu perguntei pra ela. Você usou algum vestido ou blusa de alcinha ou tomara que caia no sábado? É uma pergunta besta, né, gente? Ela falou que ia dar dor no domingo. E eu sabia que ela não corria. Por exemplo, se fosse uma pessoa que era corredora, eu ia perguntar se ela tinha corrido mais quilômetros, porque a tendência também da pessoa de se segurar no top aqui é grande. Ela falou, você sabe que eu usei? Como é que você sabe? Porque o tomara que caia e a alcinha, quando usa no final de semana, a gente tem uma tendência de ficar mais retinha para não cair mesmo, para segurar a roupa. Quantas de vocês já não sentiram uma dor no trapézio por usar vestido de alcinha? Ou tomara que caia. Fala a verdade, se vocês já não sentiram isso. Traz o que vocês têm de experiência, de repertório de vida. E mostra para o seu paciente o quanto você captou e você entende do que ele precisa. A Jéssica falou assim, parece tão simples. E Jéssica, você precisa entender que não é difícil. Não é tão complicado. Porque no começo eu falo assim, nossa, mas é muita informação, como que eu vou fazer isso com mais gente? Nossa, mas é muito comando verbal, nossa, mas é muita ativação. É tudo uma construção de um raciocínio, por isso que se torna simples. Agora, se você pegar, ela é mãe de criança pequena e tem dor na lombar. Deixa eu procurar exercício para dor na lombar. Melhores exercícios para dor na lombar. Aí ela chega e ela te fala assim,
Tá, faz esse. Tá doendo? Tá doendo, não tô conseguindo. Faz assim. Não melhorou, piorou. A gente só precisa conseguir olhar para o paciente, só que ter a base que traz o olhar que a gente precisa para o paciente. As nossas alunas estão sempre aqui na live para falar sobre isso. Como esse raciocínio se torna fácil e automático, a ponto de você soltar uma dessa. Nossa, você usou um tomara que caia? Porque assim, a coisa vai ficando tão clara, o comando verbal vai ficando tão ali, você fala assim, é esse ajuste que ele precisa fazer. Então, não entendeu esse comando? Eu vou testar esse, eu vou testar essa adaptação, eu vou testar essa mola. Porque a cabeça sabe o que precisa ser feito. E a gente está identificando no paciente o que está faltando. Aí a gente vai tendo repertório, que não é de exercício, mas é de ferramenta ali, para fazer o que precisa fazer acontecer. Então, isso se torna muito simples. E eu vou dar um exemplo para vocês assim, tipo, até considerando isso, a ceninha, né, que a gente fez aqui. Vocês viram que eu fiquei perto dela, que eu pus a mão, que eu vim perto, que eu vim falando perto. Num grupo, é isso que vai acontecer também. Porque os nossos pacientes, eles também sabem quando tem uma pessoa nova. Aquele grupo que já está formado há bastante tempo ali, ele já está até entrosado. Quando vem uma pessoa nova, ele sabe que você vai dar mais atenção ali. Porque eles precisam menos. E tá tudo bem, eles não vão achar ruim, nossa, mas agora ela só tá dando atenção pra aluna nova e deixou a gente. Não, se eles estão bem educados nessa condução e nessa construção de movimento, não vai fazer diferença nenhuma na aula deles. E aí é hora do quê? De valorizar os pacientes, aqueles que já estão. Nossa, olha como a tua ativação tá boa. Você lembra quando você começou? Olha isso agora. E você vai ver de longe, né? A pessoa vai se sentindo cada vez mais, de fato, assim, evoluindo. Então, é um momento que é bom pro grupo. Eu sempre falo, às vezes tem pessoa que você olha e você fala assim, nossa, daqui eu acho que ela precisa de atendimento individual. A grande maioria das pessoas se beneficia demais da dinâmica do grupo. Porque é onde eles conseguem construir a autonomia que eles precisam na vida, eles precisam funcionar sozinhos. E o grupo é aquela coisa, é uma coisa de estímulo, de um puxa o outro, de vai tentando fazer. De competição também. De um pouquinho de competição, né? Então eles não querem ficar para trás, eles querem fazer, então um estimula o outro. Gente, isso é muito bom. Faz muita diferença ter esse atendimento no grupo. Só que a gente tem que ter essa coisa rápida, né? Especialmente se a gente tem pessoas muito avançadas. Porque aí, nesse caso, a primeira pessoa que vai chegar, a Bia, por exemplo, tudo que ela me mostrou ali na avaliação dela, eu fiquei por perto e ela foi seguindo. E ela conseguiu fazer bem. Provavelmente, numa segunda aula, num segundo atendimento, ela já ia estar muito mais entrosada ali com exercícios mais difíceis, no esquema do grupo, e eu poderia explorar mais dela, dando o tempo inteiro o reforço daquilo que eu quero trabalhar com ela, por conta do problema que ela me trouxe. A avaliação, ela não termina na primeira aula. Ela continua ela sempre. Só começa. Ela só começa, exatamente. Ela começa na primeira aula. Todos os seus alunos, todos os seus pacientes vão ser avaliados a todo momento, em todas as aulas. Porque é isso que vai te dando o olhar para o próximo passo. E vocês entendem o poder desse tipo de captação que a gente está falando para vocês? Então não é captação no desconto, não é captação no preço, não é captação no brinde, é captação na qualidade técnica, é captação pelo diferencial do atendimento. Então a pessoa pode até não ser captada. Não deu. Agora não vou poder fazer, tá apertado, não sei. Mas ela já conhece. Uma vez que ela conhece, que ela sentiu, essa informação ela não esquece mais. Que nem vocês. E vocês já estão sabendo de comando de ativação, vocês já estão sabendo de fase de comando verbal, vocês estão aprendendo várias coisas aqui na live. Vocês não vão esquecer mais disso. A próxima vez que vocês verem um exercício, vocês já vêm com uma base de repertório. Falar, mas as meninas já falaram disso. O paciente faz alguma queixa, falando, mas parece que elas já me falaram disso. Então, uma vez que a gente conhece, aquela informação a gente não paga mais. Aí é só a questão do momento certo para falar assim, eu preciso do pilates dela, não adianta. Você vai ver na imersão como isso vai ficar claro. Porque como a gente vai ter mais tempo, né, de discorrer mais sobre mais assuntos, que a gente vai ter uma aula de manhã, mais uma sessão prática à noite, até para tirar dúvidas e para fazer mais prática com vocês, vai ficar muito mais visual de vocês enxergarem o quanto pode ser diferente. Uma vez que você entende o quanto pode ser diferente, é o teu paciente que entende que pode ser diferente e aí ele vê, sentiu o diferencial e vai embora. E não fica com você. Na hora que ele vai para um outro Pilates, ele vai falar assim, nossa, mas lá na fulana era bem melhor. Bom, aí eu vou em outro. Nossa, mas lá na fulana não tem como, não tem comparação. Nossa, mas lá na fulana, até o dia que ele fala assim, gente, não tem jeito, eu prefiro
investir na fulana porque os outros lugares não vão me dar o que ela me dá. Mas presta atenção, é essa oportunidade que você não pode perder. A oportunidade do primeiro atendimento demonstrar qual que é o seu diferencial, fazer ele sentir. Isso daí fica gravado. Então, se no primeiro atendimento você não faz os ajustes precisos, você não faz correlações ali de raciocínio valiosas, perdeu a oportunidade. Não demonstra o teu Pilates, não é demonstrar o teu Pilates. Porque se ele demonstra que ele tem uma demonstração em outro estúdio, uma demonstração em outro estúdio, ele não tem parâmetro de comparação. Tá tudo muito igual, tá tudo muito parecido. Qual que é a diferença para ele escolher? Ah, vou no mais perto de casa, ah, vou no mais barato. Porque tem gente que, tipo, te escolhe independente até do lugar que você tá. Pode ser até mais longe. Mas a pessoa fala, não, é com ela que eu preciso. É o médico. Você não vai deixar tua mãe, no caso grave, na mão de qualquer um. Você quer o melhor para tua saúde, para tua vida. Os teus pacientes vão querer o melhor. Quando eles têm o contato com o melhor, ai, depois para voltar para um e aceitar qualquer coisa é tão mais difícil. Então aproveitem a oportunidade de mostrar o melhor Pilates. De mostrar o que é bom mesmo. Então tudo isso vai começar na imersão semana que vem e depois no dia 16, que é na quinta-feira, a gente vai abrir as inscrições para Mega Pro, que aí é a nossa certificação completa, onde a gente consegue se aprofundar em todos os grupos base de movimento, passar a biomecânica, o estudo da biomecânica de todos eles, comandos verbais específicos para ativação de todos eles, aplicação de diferentes aparelhos e decúbitos para todos os exercícios, pensando nesse princípio da biomecânica. E é através disso que essa facilidade de fazer isso acontecer numa dinâmica de atendimento começa a acontecer. Mas vocês vão terminar essa live com algumas tarefas, tá? Mari, a live vai ser 8h30, tá? Da noite. Na verdade, as sessões práticas vão ser 8h30 da noite. A imersão ela vai começar a ser liberada, as primeiras aulas, às 6 horas da manhã. Cedinho, para que então, vocês tenham... tenham o dia inteiro para assistir. Assiste antes da sessão prática, porque na sessão prática vocês já trazem as dúvidas, se tiverem, entendeu? Nossa orientação é o quê? Assiste a aula de manhã, aplica ao longo do dia. Então, assim, não deixa aquela coisa ali guardada, depois eu vou ver. Já começa a aplicar, percebe o que surge de dúvida e já vem para a sessão prática à noite com a gente. Porque aí você vai ver a gente aplicando o que a gente ensinou e vai poder tirar suas dúvidas também, tá? Tarefas. A gente sempre passa a tarefa. Você tem que começar a colocar em prática, tá? tá? Atenção. Não pode sair daqui sem nada. Próximo WhatsApp que vocês receberem de uma aula avaliação. Espera. Olha pro WhatsApp e não responde no desespero. Eu sei que vocês estão correndo, eu sei que vocês vão fazer isso entre um horário e outro, sabe? O paciente tá saindo, o outro tá chegando, você fala assim, deixa eu responder essa daqui. Calma, espera e lembra da nossa conversa. Lembra de puxar um assunto com a pessoa e de alguma forma já mostrar que você tem um interesse genuíno e que você pode entregar algo que vai de fato melhorar o que ela tá precisando. Só que para isso você precisa escutar. Tá? Dica, não mande áudio. Porque aqui o que a gente fez, essa encenaçãozinha aqui, foi no papum. No papum você não pensa. E ainda mais se você tiver com pressa de responder. Olha, pensa e escreve. Escreve, porque aí se o negócio deu certo, você tem um modelo para usar em outros atendimentos desse jeito. Então, outro combinado, vocês estão proibidos de mandar áudio. Não, mandar áudio. Então, escreve no WhatsApp e pensa na resposta e pensa em como você pode se interessar mais pela história daquela pessoa. Vai trazendo isso. E... eu ia falar uma coisa, peraí, você falou não mandou áudio. Escreve. Aí você fala assim, meninas, mas não estou acostumada a escrever. Escreve e lê em voz alta. Escuta o que você escreveu, processa, se precisar arruma e segue com calma na conversa, tá? Então vocês vão abrir o WhatsApp, vocês vão lembrar da gente. Lembra falar, peraí, como que eu já vou começar isso daqui no WhatsApp antes da pessoa chegar, tá? Depois, nos próximos atendimentos, chegou o paciente da aula avaliação. Lembra, o mais difícil você já conseguiu. Ele já saiu da casa dele, ele já tá no teu estúdio, ele já tá ali na tua frente. Ele tem 1 hora que ele te deu. 1 hora. Você vai usar bons comandos de ativação biomecânica para fazer ele sentir o movimento e vai relacionar isso com as necessidades que você sabe que ele tem. Então, esse é o passo 2, super importante. Ele já te deu algumas informações na conversa, você está observando, vai treinando. Fala, meninas, mas não fiz aula de avaliação ainda, não estou no Mega Pro para ter todo o olhar de avaliação. Vai observando, tá? Depois a gente facilita esse processo. Qual que é o ponto? Começa de onde vocês estão agora.
Não fica esperando assim, quando acontecer não sei o que, aí eu começo. Não, começa a aplicar agora, porque quando você tiver mais acesso a mais conteúdo, vai fazer tudo mais sentido. Sabe aquela hora que faz assim, tudo dá aquela clareada, tá? E na próxima aula, a avaliação, já que vocês não vão mais ficar fazendo aula experimental por aí, entreguem uma avaliação para o paciente. Não uma avaliação escrita que eu estou falando, mas de fato um feedback do problema que ele tem, de onde está a sobrecarga, de como você atua isso, de qual que é a perspectiva ali de melhora, os músculos que vão ser trabalhados, para que ele fale, nossa, eu vim para uma avaliação, fui avaliado, recebi uma avaliação e entendi como que essa pessoa atua no meu problema. Tive um retorno. Esse negócio de dar devolutivo para o paciente depois de ouvi-lo. Cuidado para não metralhar com coisas que você faço, antes de escutar. Primeiro você escuta, depois você devolve a sua observação, a sua percepção com relação a ele na aula. A Mari, aqui na minha cidade não fazem isso, eu tô amando. Mari, olha que oportunidade de se diferenciar, de sair na frente mesmo. Então, assim, o povo vai de um Pilates no outro, de repente, que quer conhecer, mas eles não vão encontrar isso em qualquer Pilates. Isso faz muita diferença. É Mari mesmo, né? Eu vi 2 Is ali, eu enxergo Marli, assim, mas é que eu tô... Nossa, gente, depois dos 40 fica difícil de enxergar. Mas é isso, assim, uma pessoa nova que vier da Mari... Olha a Kátia está no céu. Comecei a atender Pilates essa semana e amei as dicas. Você já começou do jeito certo, tá? Não precisa nem perder tempo errando, é só seguir aqui com a gente que você vai acertar muita coisa no seu caminho. A Raira mudou de cidade, está com pouco paciente. É isso, mas não vai deixar de fazer. É exatamente isso. O começo é assim, você vai precisar. Da Costa, onde vai ficar a aula? Ó, o que é importante, gente? Que vocês se inscrevam. O link está fixado na nossa bio, porque vocês vão para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo vai ser disponibilizado o link das aulas, o link da sessão prática, porque não vai ser pelo Instagram. Material de apoio, tá bom? Vai ser tudo ali. Então, vocês precisam estar no grupo para pegar o link das aulas e das sessões. Basicamente é isso. Aqui em cima eu consegui dar uma acompanhada. Combinado estamos, então? Pegou o WhatsApp, lembra da gente, paciente chegou, começa a cuidar dos seus pacientes que estão aí, o da aula avaliação chegou, dá uma entrega assim. O primeiro que falar assim, nossa, esse Pilates é muito, vocês vão lembrar da gente. O primeiro paciente teu que fizer a captação passiva, vocês vão lembrar da gente. Ó, começou a atender semana passada e já mudou muito. Fiz aulas, avaliações pagas, tem dado certo. Explico tudo direitinho, eles têm acolhido. É isso. No atendimento de Pilates é necessária a evolução do paciente por sessão? Sim. A gente dá exemplo disso dentro do curso, de como que precisa ser essa evolução, pelo prefito, tudo. Isso para fisioterapeutas. Dentro do MH Pro, tá? Isso. Né? Na imersão a gente não entra nesses detalhes, não. As outras lives estão disponíveis, estão no feed. Elas vão estar escritas numa capa como live e o tema da live embaixo. Eu não sei te falar agora exatamente onde estão, mas dá uma procuradinha lá no feed, tem mais 2 lives. E aproveita, porque vocês têm então até terça-feira que começa, para assistir essas lives, para já pegar um pouco de conteúdo e aí interagindo com a gente, mandar as dúvidas pra gente aqui também por direct, para na imersão a gente só, tipo assim, é daí pra cima, pra frente, sabe? Sempre pra frente. Que a Patrícia precisa saber urgente, mas acho que já foi, né? Eu acho que é da evolução. A gente explica. A gente tem até um modelo de evolução dentro do MH Pro, viu? E o que a gente já liberou para vocês? Um blog de aquecimento, tá? Já acabou de lembrar a gente aqui. O que é isso? A gente gravou 2 aulas especiais também, um pouquinho mais aprofundadas, sobre assuntos que são importantes. Então, uma aula sobre pré-pilates. Quem não aplica vai ter a oportunidade de conhecer. E quem já aplica vai ter a oportunidade de entender mais sobre o pré-pilates, sobre pequenos diferenciais ali para fazer nesse começo de aula. E outra aula sobre respiração. Como usar a respiração no Pilates? Inspira para preparar, expira para executar. Será que a gente faz isso ainda? Como otimizar a respiração no Pilates sem precisar ficar preso a alguns princípios que não funcionam dessa forma. As aulas do blog estão liberadas para quem já está inscrito na imersão. E gente, é mais conteúdo para aplicar e para já começar a perceber a diferença. Tudo que vocês assistirem nosso, vocês vão sair com alguma coisa para fazer. É muito prático e para perceber que dá para ser diferente e muito melhor.
A gente é de São João do Boa Vista, interior de São Paulo. Rê, as aulas estão disponibilizadas dentro do grupo de WhatsApp para quem já está inscrito na imersão, tá bom? E o link para se inscrever na imersão tá na nossa bio. E tem um post no perfil que a gente tá, eu e a Bia, falando um Reels, que a gente tá contando para vocês dessas aulas, e quem mandar ali aulas também recebe a inscrição e vai receber as aulas. Vou dar uma olhadinha no nosso perfil também, acho que é o último post, vai ser o penúltimo depois da live que vai ficar salvo. Aí, ó, a Jo tá avisando aqui a gente que ela vai liberar nos grupos de WhatsApp também. Então, entra no grupo de WhatsApp e vai ser liberado lá nos grupos. Feito? Mais alguma coisa? Estamos conversados? Feito, então. Beijo. Beijo. Bom resto de semana. Aproveitem todo esse conteúdo. Hein? E terça-feira Esperamos vocês.